Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento, em que circunstância você vai estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo então vamos fazer ele falar um pouquinho de casais, casamento, esse vídeo voltado para os casais, né? Como eu tinha prometido, como eu tinha falado, a gente vai fazer uma série de estudos baseado nesse cartaz que vocês estão vendo aqui atrás, que fala sobre casamento, que é casais diante de Deus. Temos aqui a lição casamento, aliança, entendendo papéis, a Bíblia e o sexo, sinceridade no casamento e posso orar por você. Esse é um projeto meu, da minha esposa, que nós temos como sonho colocar em prática, em ação, dentro dos contextos em que Deus for nos guiando. Nós temos esse propósito para alcançar e, se for da vontade de Deus, ajudar que os casais sejam restaurados e transformados pela palavra de Deus. Nós fizemos esse material aí, um material bem tranquilo, muito bíblico, pouco dos nossos achismos, dos nossos conceitos. Espero que ajude. Eu vou tentar resumir aqui algumas lições, né? Essa primeira a gente vai falar sobre o que é casamento. Por que devemos casar? Essa deve ser uma das perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos antes de tomar essa decisão. O casamento hoje ele está um tanto quanto fragmentado, um tanto quanto cheio dessa cultura satânica que está rolando aí no mundo. Os casamentos têm sido atacados e vêm sendo atingidos por Satanás de uma maneira absurda, e até me preocupa, porque as pessoas já não sabem mais o que realmente é estar dentro de um casamento. As pessoas não entendem mais o que é ser uma boa esposa, ser um bom esposo, ser um bom pai. As pessoas precisam voltar a olhar para a Bíblia e voltar aos primórdios, aos princípios básicos do casamento que o próprio Deus instituiu para nós. E a gente precisa então lembrar do nosso namoro. Nosso namoro, quando namorávamos, os adolescentes aí que porventura viessem assistir esse vídeo vão entender isso. E nós que já passamos por isso, sabemos que quando a gente está namorando, não tem chuva, não tem sol, não tem nada que atrapalhe a nossa ida para ver o nosso namorado, a nossa namorada. Tudo é válido. Não tem nada que nos afaste ou nos impeça de ir ver aquela pessoa que tanto amamos. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar frio, pode estar longe. Eu me lembro de ter saído algumas vezes com chuva. Na época em que eu namorava com minha esposa, ela morava numa rua que não era calçada, era toda de barro, uma subida bem complicado o acesso, mas a gente estava lá porque a gente queria ver, a gente queria estar perto daquela pessoa que a gente tanto ama. E essa magia não deve acabar com o casamento. Essa magia de querer estar perto, essa magia, esse encanto, eu tenho a impressão que vai se dissipando com o tempo, vai se acabando. E infelizmente, como eu já disse, nos dias atuais existe uma cultura satânica lutando intensamente para destruir o casamento. Casamento este que foi instituído pelo próprio Deus. Desculpa aí. Deus deixa claro qual é o princípio, ou o princípio normativo, qual é a base, como que deve ser um casamento. Gênesis 2:23
24 diz assim: disse o homem, esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. O princípio é esse. Casamento é isso. É um homem se unindo à sua mulher. Nos dias atuais, infelizmente, as pessoas têm tomado para si casamento, o casamento também homossexual. Isso não é bíblico. Isso é satânico. Isso não está nos planos de Deus. O homossexualismo vem, sim, desde os primórdios. Sodoma e Gomorra é um exemplo muito claro disso, e todos sabem o fim de Sodoma e Gomorra. Então a gente vai tratar assim um pouquinho mais disso lá para frente, mas a questão agora não é essa. Ainda não. Nessa primeira lição, não. Porém, essa questão do homossexualismo, ela distorce muitos princípios cristãos. Né? Ela vai totalmente contra aquilo que a Bíblia diz. Né? Mas, só para a gente já começar então frisando isso, vou deixar um texto de Levíticos, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa questão do homossexualismo, casamento, né? Homem com homem, mulher com mulher. Levíticos 18, 22 diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Deus não aprova casamento homossexual. Casamento legítimo, casamento bíblico, cristão, homem e mulher. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam, então, uma só carne. Ok. Qual é o propósito do casamento? Agora é que vem, né? Algumas pessoas, e eu casei assim, pensando assim, bom, eu vou casar para mim ser feliz. Eu vou casar porque eu vou ter a minha diversão, né, com a minha esposa. Está errado. Pensamento esse totalmente distorcido, né? Pensamento esse que não condiz com a verdade. Mas, como eu disse, vamos para a Bíblia de novo. Gênesis 2:28 diz: Deus os abençoe e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus deu para o casal, Adão e Eva, e para mim e para você, a missão de dominarmos a terra, de trabalharmos juntos nela. Todos os animais, a gente precisa entender isso. Um ajuda o outro. Aquele que quer ser feliz, faça o outro feliz. É simples. O casamento, a base do casamento é isso. Né? A gente precisa trabalhar junto, subjugar a terra, se multiplicar. É esse o entendimento bíblico, para que a gente possa se ajudar, um ajudando o outro. Tanto é que Eva foi chamada de auxiliadora, de ajudadora de Adão. Esse era o plano inicial de Deus: dominar os animais e viver da terra em plena comunhão, um com o outro e com Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, pela variação do dia, esconderam-se pela presença do Senhor. Isso diz lá em Gênesis 3:8, tá? O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Aqui então,
acabava de entrar o pecado na nossa vida, no casamento, né? Através do casamento entrou o pecado. Eva foi, pegou da maçã, deu para Adão, Adão comeu, e eles perderam então essa comunhão que tinham com Deus. Eles já não tinham mais plena comunhão, talvez um com o outro também. Se sentiram envergonhados, com medo, fugiram, se esconderam. Aqui a serpente já começava então a trabalhar na vida desse primeiro casal, né? Esse primeiro casal então agora foi atingido pelo pecado. E começa aqui então uma luta ferrenha contra aquilo que o próprio Deus instituiu, o casamento. A partir daqui agora lutas atrás de lutas virão. Aquilo que era bom, que era saudável, aqueles momentos de intimidade talvez já não vai ter mais, porque a Bíblia não relata, mas eu imagino aqui que um começou a culpar o outro, que começaram talvez as discussões, e a intimidade do casal começa então a se desfragmentar, a cair por terra. A realidade de uma só carne entre os dois e Deus foi rompida pelo pecado. Aqui talvez cada um tem sua direção, cada um quer seguir numa direção diferente, cada um tem suas razões, cada um tem seus desejos, anseios. Não existe nada em comum entre o casal, talvez a não ser os filhos. Quantos de vocês estão vivendo assim hoje? Sem ter um relacionamento saudável, sem ter uma intimidade saudável, porque já não há nada mais em comum a não ser os filhos, a não ser talvez os bens, a não ser talvez o carro, a casa, não sei. Pare e pense. Lembre quando vocês eram jovenzinhos, novinhos, né? Dos primeiros beijos, dos primeiros abraços, dos primeiros sonhos, das primeiras coisas vividas. Isso vai fazer diferença. Não aquilo que foi acontecendo durante o casamento. A gente precisa olhar para aquilo que nos traz esperança, para aquilo que te move, para aquilo que te joga para frente, não aquilo que te puxa para trás. Casamento não é fácil, casamento é difícil. Casamento sempre vai ter uma discussãozinha ou outra, e se o casal não tiver unido, se o casal não tiver juntos com Deus, as coisas vão ser mais ou menos assim. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho minhas dívidas, você vai pagar as suas dívidas, eu pago as minhas. O meu não é mais o nosso. Tem que ser o contrário. No casamento não existe o eu e não existe você. É o nós. É uma só carne agora. Não existe mais o meu dinheiro. Não existe mais o meu carro. Existe sim o nosso carro, o nosso dinheiro. Não interessa quem vai trazer isso. A obrigação, segundo a Bíblia, é do homem. Mas eu sei que nos dias atuais, a nossa sociedade, as mulheres têm buscado também, de certa forma, ou de muitas, inúmeras formas, nos ajudar, nos auxiliar, também buscando sustento para suas casas. Mas não quer dizer que o dinheiro é dela, ou o dinheiro é dele, é do casal. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão estar servindo ao dinheiro e deixando de servir a sua esposa. E automaticamente vocês vão estar servindo mais ao dinheiro do que a Deus. Isso é pecado. Ame
ao seu próximo como a si mesmo. Ame a sua esposa como Deus, como Jesus amou a igreja. Tudo em comum, é tudo nosso. O que é meu é seu e o que é seu é meu. Uma das primeiras coisas que se discute é isso. Eu trabalho, eu fiz. Esse dinheiro é meu, isso aqui é meu, isso aqui eu comprei, isso aqui... não vai acontecer. Esse casamento não vai prosseguir. Esse modelo de casamento não está de acordo com a Bíblia. Deixa eu tentar ler aqui para vocês, Gênesis 2, 23, 24. Vamos achar aqui. Eu não ia ler, mas eu preciso ir mostrando essas coisas. Como eu falei, não é nada do que é meu, nada do que eu acho que é. Quando a gente fala de casamento, é uma coisa muito séria, em que algumas pessoas às vezes até brincam com isso, né? Mas eu já casei faz tempo. Algumas pessoas olham para nós, para mim, e dizem: você é só um menino, você não sabe nada. Olhando para a Bíblia, a gente vai descobrir muita coisa. E disse o homem: afinal, essa é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, e se chamar-se varoa, ou mulher, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não há mais como dividir. Quando a gente ministra o curso, a gente tem algumas ilustrações, algumas dinâmicas que mostram melhor isso. Não há como separar, mas eu vou falar uma delas. Café preto, leite branco, duas misturas totalmente diferentes. E no nosso casamento não é diferente. Eu não estou falando de cor de pele, estou falando de temperamento, de várias outras coisas, de pessoas, de indivíduos, né? E eles resolvem se casar, se misturam os dois. Não há mais como dividir, não há mais como separar. Isso aqui é o leite, isso aqui é o café. Os dois são um só. Agora eles lutam juntos, sendo uma só carne, uma só mistura. Assim é o casamento. Quando você casa, as coisas precisam caminhar conforme uma só pessoa e não mais duas. É preciso reestabelecer a comunhão no casamento. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, para que não fique muito longo. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus continue fortalecendo aos casamentos no Brasil, no mundo. Nós precisamos dessa base fortalecida. Satanás sabe que ele, enfraquecendo o casamento, ele derrubará todo o restante. Toda a cadeia vai cair. Se ele simplesmente derrubar, desestruturar o casamento. Então veja bem a importância que tem você se fortalecer na Bíblia, com sua esposa, e essa união junto com Deus sendo o centro do seu casamento. Coloque Deus no centro do seu casamento. Convide Jesus para vir fazer parte do seu casamento. Restabeleça essa comunhão triuna, 3 em 1. Né? Que essa comunhão seja cada vez mais ajustada para que você seja feliz. E fica a dica: se você quer ser feliz, faça sua esposa feliz. Se você quer ser feliz, faça o seu esposo feliz. Bom? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Deixa seu comentário aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Fale disso. Se você quer saber mais sobre esse curso, deixa sua mensagem aí, deixa seu contato aí. Eu vou entrar em contato com você, com sua igreja, com sua comunidade, com sua família. Beleza? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia e até mais. Não se esqueçam, o próximo, restabelecendo a comunhão com o casal e com Deus. Valeu, tchau, tchau.